A gente começa abordando sobre, dentro da variação de riscos, títulos de renda. Qual serão trabalhados? Se serão renda fixa ou variável? Uma outra possibilidade de investir dinheiro seria o empreendedorismo, mas não é para todo mundo. A pessoa que pensa em investir dinheiro assim, ela provavelmente já tem essa mentalidade. Um outro ponto importante sobre investir dinheiro é se esse investimento ele vai ser mais consistente ou oportuno. Se você vai investir um dinheiro porque tem algum dinheiro sobrando e vai querer tentar ganhar alguma coisa com esse capital, levantar ele ou manter ele durante mais tempo, ou se tu tá querendo ter uma consistência em investir todo mês, por exemplo, uma certa porcentagem do teu salário, um valor. Primeiras coisas que a gente precisa saber quando a gente mentaliza o investimento é moeda e capital, transação, ou seja, que dinheiro é esse, como ele vai ser investido, onde ele vai ser aplicado, qual vai ser a transação específica, em qual moeda ela vai ser realizada, quanto imposto isso nos vai jurar, se é um lote de ações ou uma valorização e desvalorização desse ativo ou desse passivo, risco de valorização desse ativo ou passivo, a variabilidade, se é, por exemplo, título imobiliário ou um título de liquidez bancária. Aí a gente começa a pensar na diversificação da nossa carteira. Como a gente mentaliza essa nossa carteira? Bora supor que a gente vai estar criando uma carteira com 50% de renda fixa e 50% de renda variável. A gente tem algumas coisas para mentalizar. A renda fixa ela vai variar muito menos do que a renda variável, ela envolve muito menos riscos, tende a não ter desvalorização, ela já vem com um acordo já desde o momento da compra, né? No caso, você assina, por exemplo, isso aqui vai me dar 120% do CDI, então você já tem certeza da taxa que ela vai estar lhe dando durante aquele prazo. Problemas que você teria com renda fixa, por exemplo, prazo e liquidez. Se você comprar uma que não tem muita liquidez, é difícil você estar vendendo ela antes do prazo. Problemas que você teria com a renda variável. Bom, a oscilação dela, ela vai oscilar muito de valores durante o dia, por coisas que aconteçam, novidades, notícias, isso aí tudo você vai ter que estar acompanhando por conta da variação dela. Os juros, que geralmente são mais altos, tanto na compra de ação quanto na transação. Você está comprando e vendendo ações dela. Que você teria de potencial ganho nela, ter rendimentos muito mais altos, suas perdas tendem a ser mais altas também. Por ela oscilar, você vê muito mercado, ela operando no mercado day trade, várias pessoas que tentam lucrar com a oscilação no mesmo dia, porque assim ela, como alguns tipos de renda, de títulos de renda, ela escapa de ter que pagar imposto, porque ela comprou a ação e vendeu no mesmo dia. Porém é complicado, é mais quando você vê uma ação tendo uma queda muito grande, aí acaba sendo um momento vantajoso para lucrar com ações assim, dificilmente você teria comprando apenas um título. Então, geralmente as pessoas operam com muito dinheiro por operarem um lote, por exemplo, 100 ações, 100 títulos daquela ação em um lote só. Se ela está valendo R$ 70, então você vai comprar o quê? São 7.000 daquelas ações. Aí você comprando ela na baixa e vendendo na alta, você consegue tá obtendo algum ganho de capital. Montagem de carteira já foi definida? Taxa de capital. Bom, para você definir sua carteira, você tem que ver o capital que você tem investido. Você vai separar, por exemplo, em valores. Você vai comprar. Você entrar em renda variável, você vai comprar determinados títulos. Renda fixa. Se você tem R$ 1.000 investidos, como você dividiria ele? 500 em renda variável, 500 em renda fixa. Sendo assim, esses R$ 500 que você coloca em renda fixa, você poderia variar, por exemplo, em investimentos de renda fixa, assim como para variável. Tendo várias opções, montei aqui uma planelinha. Um investimento em renda fixa, como é que ele seria?
tanto CDBs, LCAs, LCIs, CDIs, que se caracterizam como renda fixa. Você vai comprar títulos de banco, títulos de ações, títulos de banco, títulos de investimento, no caso com prazos fechados. Isso aí tudo se caracteriza como renda fixa. Já vem com valor de rentabilidade definido, você investe um certo dinheiro e aguarda um certo prazo. O que seria das rendas variáveis agora? Que eu estava enganando. ETFs, ações, criptos, BDRs, no caso, movimentações que você faz em bolsa. Você pode fazer, tem títulos de bolsa externa que você consegue comprar no Brasil através de BDRs. Você pode estar comprando ações, investimentos em criptomoedas, investimentos em inteiros que sejam no mercado. Você pode estar fazendo em câmbio, pode estar fazendo de royalties, qualquer operação dessa que causa, você pode estar investindo. Seriam no caso de investimento de renda variável. Como ficaria a sua carteira? Bom, se você dividisse assim, 50% e 50%, ó, renda fixa poderia estar dividido em CDB, LCI, LCA, CDI, de forma, por exemplo, a 25% em cada um, ainda total dos 100% desses 50%. Rendas fixas, por exemplo, você poderia estar tendo investimentos em banco, títulos imobiliários, e isso seria contabilizado com a renda fixa. Digamos que você tenha sua renda variável, ações. Aí no caso você teria aqui cerca de 30% em ações. Esses 30% ficariam divididos em ações que você tem em várias empresas, mas tudo em ações, renda variável. Digamos que você tivesse ainda 20% em criptomoedas. Como é que você faria isso? Você. Eu fiz aqui erradão, mas era para ser 30, 10, 10. Não dá para entender porque tamanho ficou ruim para desenhar aqui no Paint, eu fiz rapidolo. Digamos que você tenha 10% em cripto e 10 em títulos imobiliários. Como é que seriam? Títulos imobiliários é um investimento que eu aponto muito bem, porque ele, assim como alguns títulos de ações, alguns também em renda fixa lhe dão isso, eles podem lhe dar um valor. Em ações, geralmente, isso são em cima dos ganhos. Ou seja assim, a empresa lhe paga uma porcentagem dos ganhos dela mensalmente, trimestralmente. Ela define um prazo para isso. Ou seja, você mantém o valor da ação e mesmo assim ela lhe repassa um valor dos seus ganhos, ou seja, os lucros. Títulos imobiliários, assim, eles também fazem. Eles lhe pagam geralmente por conta das valorizações. E por conta da arrecadação, que né, eles estão cobrando aluguel. E isso lhe dá o melhor ponto, que é com investimentos, o que eu gosto de dizer, que é a magia dos grandes números, que é o efeito bola de neve. Que você tem assim no momento que você adquire uma renda passiva. Ela dificilmente vai ser encontrada através do empreendedorismo, que é a forma mais direta de obter riqueza, ou pelo menos um grande trabalho que pode ou não lhe dar essa oportunidade, mas provavelmente vai te dar muita dor de cabeça.
Uma renda passiva, o que é? Quando teus ganhos se multiplicam. Ou seja, você tem números muito altos e eles fazem o quê? Tem ganhos pequenos ainda, que ao serem reaplicados, fazem com que constantemente os valores aumentem. Quanto mais isso acontece, mais tende a se repetir. Por exemplo, quando você reaplica uma ação durante muito tempo. Uma ação, por exemplo, que lhe dá juros compostos, o que aconteceria? Ao você sempre reaplicar sua ação, você acabaria ganhando um retorno mensal, que se sempre reaplicado a compra de novas ações dessa, aumentariam tanto essa renda passiva quanto o seu capital aplicado. Bom, perfil de risco. Como você se caracterizaria? Alguém que se arriscaria pouco ou que submete a menos riscos? Alguém que submete a menos riscos já você geralmente diversificaria menos a sua carteira ou teria uma preferência muito grande a estar aplicando em títulos de renda fixa. Alguém que submete a um nível médio de riscos, com toda certeza iria aplicar tanto em renda fixa e variável, procurar como obter ganhos mais altos, mesmo sem se arriscar tanto ou sem arriscar completamente seu capital, tendo em, risco, tendo em vista manter alguma capacidade de retenção de moeda, manter sua reserva de segurança. E alguém que geralmente se arrisca muito, vai arriscar em tudo e mais um pouco, vai variar de moeda, ou sendo ela título de imóvel, sendo ela ações em um país estrangeiro com moeda estrangeira, ou seja, operar em uma ação na gringa em dólar, ou investir em cripto. E tudo isso traz a gente para cá. Nosso guiazinho para investimentos. Dicas que dá para a gente dar são conhecer as taxas, ou seja, no momento da compra de determinado título, ter a ciência das taxas aplicadas, pesquisar o banco e a corretora que você vai usar, valorização e desvalorização, conhecimento do home broker para ter ciência, olhar a situação que você está desejando, o título, e verificar a oscilação do valor dela no mercado. Liquidez e prazos são muito importantes porque às vezes você pode ter um dinheiro aplicado e precisar dele antes de ter vencimento o prazo, e isso pode acarretar tanto em ter o dinheiro retido completamente, não poder usar, até ter que pagar taxas e ter perdas no investimento que você já fez. Você precisa definir bem suas metas de ganhos, porque se você colocar elas altas, você vai se arriscar demais e isso provavelmente vai te trazer muitas perdas. Operar com cuidado, principalmente ter ciência da cena, não comprar nada à toa, não usar bem o seu dinheiro. Por isso eu termino com seja estratégico. Tenha uma visão clara do que está se planejando, faça com todo o planejamento possível. Eu venho trazer novos vídeos dessa sériezinha. Acho que por hoje é só. Deu para trocar uma conversinha bacaninha. Eu acho que hoje mesmo, tendo uma vista, as informações obtidas hoje, já dá para fazer algumas operações com sucesso. Eu não quis trazer nenhum título específico, ou por conta de que eu não queria que esse vídeo ficasse datado, porque assim fica muito mais fácil garantir que a pesquisa no momento vai ser melhor efetuada, porque
principalmente em renda variável, a gente não vai ter como dar exemplos que sejam duradouros, então eu posso ter tido ganhos muito bons em um investimento que já não é o melhor momento para que você entre agora. Tendo isso em mente, fico por aqui. Valeu, falou e é nóis.